tarde falando aí de Banco Master, de política, mas eu vou falar também agora com o coordenador de política aqui do Portal Metrópolis, o Gabriel Bus, que já está aqui comigo, vai me fazer companhia nessa sexta-feira. Ele vai aqui, então, trazer para mim todos os detalhes, né, Gabriel? Muitos assuntos que a gente vem tratando ao longo dessa semana, mas a gente vai começar por um que saiu ontem, que estava sendo aguardado aí pelo menos há 4 meses, que é, então, aí a sabatina do indicado do presidente Lula à vaga no Supremo Tribunal Federal. Nós estamos falando do AGU Jorge Messias. Então, Gabriel, finalmente essa sabatina deve, então, acontecer, né, Gabriel? Bom dia. Bom dia, Marília. Bom dia para quem está nos assistindo. Pois é, depois de quase aí 4 meses, 5 meses, se a gente considerar que só é dia 30 de abril essa sabatina, o nome de Messias, então, vai passar pelo escrutínio ali dos senadores, pela decisão do Senado se aprova ou não esse nome. E o ambiente ele vem melhorando desde então, porque a avaliação que se tinha lá atrás, quando Lula indica Jorge Messias para a vaga no Supremo, em 20 de novembro, era de que naquele momento não havia votos. E isso não era só um consenso entre o Centrão, entre a oposição, era dentro do próprio governo. Havia essa avaliação de que, olha, hoje não há votos. E aí foi se construindo o que aconteceu de lá para cá para mudar esse clima. É importante a gente lembrar por que a situação estava tão ruim naquele momento. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, queria muito que o nome indicado por Lula fosse o de Rodrigo Pacheco, que foi o presidente do Congresso aí, que antecedeu, né, Davi Alcolumbre. Então, quando o Lula contraria a vontade de Alcolumbre e indica Jorge Messias, há um clima muito ruim entre os dois. Esse clima fica por muito tempo. Depois há telefonemas, há encontros, acontecem encontros que vão distensionando esse ambiente. Pesou também que, no final das contas, agora, 4 meses depois dessa indicação, Lula conseguiu convencer Rodrigo Pacheco a concorrer ao governo de Minas Gerais. Então, a gente viu uma movimentação de Rodrigo Pacheco agora, no final da janela partidária. Ele saiu do PSD de Gilberto Kassab e foi para o PSB de João Campos, para construir o seu palanque ali, seu palanque do presidente Lula também em Minas Gerais, que é um estado muito importante. Então o cenário foi mudando ao longo do tempo. Rodrigo Pacheco não foi o indicado, mas agora será o candidato de Lula ao governo de Minas Gerais. E as pesquisas, embora apontem um favoritismo de outros candidatos, como o próprio senador Cleitinho, colocam Pacheco numa posição muito confortável dentro do cenário eleitoral de Minas Gerais. Então, há sim uma perspectiva de que a campanha pode engrenar o nome de Pacheco. Tudo isso, Marília, contribuiu para esse ambiente melhorar. E aí agora, qual é a avaliação que se faz do nome de Jorge Messias? De que há sim votos. Jorge Messias, essa semana, continuou ali o périplo que a gente chama, ou seja, o encontro com vários senadores, indo de gabinete em gabinete. Ele teve um jantar organizado pelo senador Lucas Barreto, do PSD de Alagoas, na quarta-feira, que reuniu cerca de 38 senadores. E aí a avaliação que se tem é que hoje já há mais votos do que necessário. São 41 votos necessários. A avaliação que se tem no Senado, tanto de líderes do governo como quem é independente ou até oposição, já admite que existe sim votos hoje para aprovar Jorge Messias. Claro que todo voto conta. Então, tem mais aí quase um mês, 3 semanas, para Jorge Messias continuar angariando apoio, porque a gente sabe que o placar apertado não é o que o governo deseja, muito menos Messias. Gabriel, só para a gente poder fazer uma avaliação aqui, esse período de espera, que eu me lembro, um dos ministros que mais demorou ali para poder ter ali a sua sabatina marcada foi André Mendonça, né? Que hoje ele é protagonista ali dentro do Supremo Tribunal Federal por conta dos casos que ele está sob o seu guarda-chuva, né? Esse tempo, o que a gente pode esperar, né, desse tempo aí? Jorge Messias aí quase 5 meses de espera, pode fazer ali uma avaliação, porque no caso o que a gente tem foram ali mais uma rixa ali entre o presidente Lula e Davi Alcolumbre, né? A situação nada tem a ver com Jorge Messias, né? Exatamente. No caso de André Mendonça, também tinha a ver com a relação do então presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, tudo ali não passava desse ponto. Havia um estremecimento e, nesse caso do André Mendonça, até demorou um pouquinho mais essa sabatina. Então,
embora a mensagem tenha chegado ao Congresso muito mais rapidamente do que chegou agora, é importante a gente fazer essa diferenciação, né? André Mendonça, na época indicado por Jair Bolsonaro, a mensagem chegou logo depois da indicação. No caso de Lula, Lula segurou essa mensagem, que a gente chama, é o texto, né, que formaliza a indicação e que tramita no Senado. Esse texto demorou muito para chegar, só chegou agora, na semana passada, 1º de abril, no Senado. Mas o que pesa em relação aos dois de parecido é justamente o tempo de espera e não foi por culpa de ambos, né? Não é culpa de Jorge Messias, não foi culpa de André Mendonça essa demora. Foi ali uma questão de relação estremecida entre presidente do Congresso e presidente da República. E é interessante, Marília, porque André Mendonça, por ter passado por isso, e claro, por também ter uma certa cordialidade ali com Jorge Messias, está fazendo sim lobby, viu, pela indicação de Jorge Messias, principalmente pelo perfil evangélico. André Mendonça é evangélico, Jorge Messias também é evangélico, e a avaliação que se tem é que Jorge Messias pode entrar e angariar, inclusive, esse apoio da bancada evangélica do Senado, que tem ali suas divisões, mas que deve apoiar o nome de Jorge Messias justamente por isso, porque entende que dentro do Supremo ter um perfil evangélico mais um, para além de André Mendonça, pode ser benéfico para pautas de costumes, por exemplo, né, como o aborto, que é uma discussão que volta e meia volta à tona ali dentro do Supremo Tribunal Federal. Gabriel, agora a gente fica ali também, né, sobre a expectativa do Palácio do Planalto. Eu vou pegar agora uma matéria da nossa colunista aqui do portal, a Milena Teixeira, que ela traz ali pra gente, então, a expectativa do Palácio do Planalto sobre essa sabatina de Jorge Messias, né, o que o Planalto espera da sabatina de Jorge Messias. De acordo, então, com a colunista Milena Teixeira, integrantes do Palácio do Planalto estão confiantes e dão como certa a aprovação do indicado do presidente Lula ao STF na Comissão de Constituição e Justiça, que é por onde primeiro ali Jorge Messias será sabatinado. O presidente do Senado, como a gente já conversou aqui, ele decidiu então pautar ali essa sabatina de Jorge Messias para o dia 29, né? Mas ele enviou nessa quinta-feira a indicação do ministro para a CCJ. Essa é a etapa decisiva no processo de análise antes da votação em plenário. Assessores do presidente Lula afirmam que Alcolumbre já sinalizou a aliados que não atuará para postergar a sabatina, que já foi marcada para o dia 29. Ainda de acordo com esses interlocutores, lideranças do governo no Senado já fizeram uma contagem prévia de votos e avaliam que Jorge Messias deverá ter apoio suficiente para ser aprovado no colegiado e no plenário. Como a coluna mostrou, senadores governistas afirmam que há um consenso de que, com a possível ida do senador Rodrigo Pacheco para a disputa do governo de Minas, Alcolumbre esteja inclinado a reduzir a resistência em relação ao nome de Jorge Messias. Já aliados do presidente também apostam ainda que Messias poderá superar a votação obtida pelo ministro do STF, Flávio Dino, que recebeu 47 votos em sua sabatina. A Milena traz aqui pra gente, Gabriel, a avaliação que acabamos de falar, né, sobre essa inclinação de Rodrigo Pacheco a concorrer ao governo do estado de Minas Gerais. E ali meio que deu uma certa confiança, né, para Alcolumbre, que foi um dos primeiros a levantar a bandeira ali, fazendo torcida mesmo para a indicação de Rodrigo Pacheco. E eu também quero essa sua análise sobre essa matéria, Gabriel, mas eu também quero saber se você acha que Jorge Messias vai superar, sim, essa quantidade de votos de Flávio Dino, que foram 47 votos para aprovação. É difícil, viu, Marília? É difícil assim. Porque são perfis bem diferentes, né? Mas embora Flávio Dino tinha maior resistência, porque tinha um teto de vidro, se a gente pode chamar assim, porque tinha sido ministro da Justiça até então, né? E é um cargo, a gente sabe, bastante visado pela oposição, no sentido de ataques, principalmente porque envolve a segurança pública. E o perfil de Dino era um perfil muito mais político do que de Jorge Messias. Eu digo isso por quê? Porque Flávio Dino tinha ido à Câmara e ao Senado em audiências públicas, tinha ali feito tratamentos, respondido com certo sarcasmo ou ironia, perguntas de parlamentares. Então todo esse clima pesava muito contra Flávio Dino. E em relação a Jorge Messias, o perfil é bem mais técnico do ponto de vista político, porque Jorge Messias não é esse perfil que se manifesta nas redes sociais, que faz ali uma defesa enfática ou ataques enfáticos à oposição, a outros grupos políticos. Não é do perfil de Jorge Messias. Ele usa, sim, as redes sociais, é verdade, mas ele não tem um perfil tão combativo como tinha, por exemplo, o Flávio Dino. Então é possível que haja mais votos, mas
dado que o cenário é adverso, dado que o que pesa ali contra Jorge Messias, a proximidade com o Partido dos Trabalhadores, né? Messias é um quadro histórico de aliança com o PT. Ele não é filiado ao partido, nunca foi, mas tem um histórico de proximidade com o presidente Lula, inclusive agora é advogado-geral da União desde o início do terceiro mandato de Lula, e também já ocupou cargos importantes no governo de Dilma Rousseff. Então, é um quadro bastante histórico ali dentro da proximidade com o PT. E isso, claro, pesa contra ele e deve ser, sim, usado pela oposição durante a sabatina aí no próximo dia 30. Mas, é claro, como ele tem um perfil diferente de Flávio Dino, me parece que é possível superar os 47 votos, mas se não superar, a expectativa é que fique aí, né, em torno desse número, né, entre 45 e 48, por exemplo. Claro, os mais otimistas vão sempre projetar mais de 50, né? Mas a gente sabe que o cenário de polarização, ele está dentro do Senado também. Então, hoje em dia, é mais difícil nomes indicados pelo presidente Lula terem uma votação tão expressiva quanto já se teve no passado em outros casos. Vamos aguardar, né, Búcio? Esses próximos dias lá dentro do Senado Federal, a gente deve ver muito ali, né, ainda Jorge Messias fazendo a sua peregrinação, por mais que ele ali, né, agora a gente vê uma avaliação dos senadores que está bem melhor do que quando ele foi indicado, mas ele deve continuar. Outro tema